Esse é o episódio número 1 da semana Tiros no Pé da Sustentabilidade. Meu nome é Lígia Monteiro e eu vou te contar aqui como que as famosas sacolinhas plásticas foram de uma grande solução ambiental para um dos maiores problemas da atualidade. Bom, vamos entender essa história direito, né? Lá por volta de 1959, o filho do engenheiro sueco Sten Gustaf Thulin criou a primeira sacolinha plástica com o intuito de preservar o meio ambiente. Como assim? Pois é, as sacolinhas usadas naquela época eram aquelas de papel, aqueles sacos de papel, o que ocasionava um desmatamento que estava sendo, para aquela época, né, eles entendiam como um desmatamento bastante elevado. Bom, frente a essa situação, ele foi lá e pensou em uma possibilidade que pudesse reduzir esse desmatamento. E aí ele pensou num material que fosse um pouco mais durável, em que as pessoas pudessem usar aquela sacola por muitas e muitas vezes. E aí criou-se a sacolinha plástica. Bom, a ideia é boa, porém o que faltou foi um pouco de consciência da nossa parte, né? Nossa, eu digo de toda a população mundial, porque a gente começou a usar essa sacolinha como algo completamente descartável. Então usa-se uma vez e faz o que quiser, ou joga no lixo, ou forra lixinho de banheiro, embala alguma coisa, tanto faz. Mas ela vai acabar no lixo. Então, o que começou a acontecer? Essas sacolinhas, elas estão completamente lotadas no mundo. E aí começaram a pensar, bom, ela demora de 400 a 1000 anos para se decompor no meio ambiente. Nossa, é um tempo muito elevado, né? E aí começaram as tartarugas. Lembra lá atrás, eu não sei qual que é a sua idade, mas se você tiver mais ou menos a minha, você vai lembrar quando as tartarugas, quando descobriram que as tartarugas começaram a confundir as sacolinhas plásticas com algas, né? Então, as tartarugas comiam essas sacolas e infelizmente elas morriam. Bom, hoje tem milhões e milhões de animais que morrem por conta de plásticos diversos jogados ao mar, né? Mas aí a questão foi como fazer essa sacolinha sumir, se decompor, né? Se decompor num período muito mais curto que 400 a 1000 anos. E aí vieram as sacolinhas biodegradáveis, né? Que ela simplesmente sumia aos nossos olhos. Mas elas sumirem aos nossos olhos não quer dizer que elas realmente desapareceram do meio ambiente e são inofensivas. Porque o que acontece com as sacolinhas biodegradáveis? Elas têm uma química a mais que faz ela quebrar em pedacinhos. Então você também deve lembrar, se você tem mais ou menos a minha idade, de alguma vez ir lá na sua casa, né? Eu ainda morava com a minha mãe, eu era pequena, e aí eu fui pegar uma sacolinha para colocar alguma coisa dentro e pum, no que eu passei a mão na sacolinha, veio um monte de pedacinho, né? Ela esfarelou inteira na minha mão, porque era sacolinha biodegradável, né? Então, essas sacolinhas, esse tipo de plástico, ele vai quebrando em pedacinhos, 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 cada vez menores, minúsculos, que a gente não consegue enxergar a olho nu, mas eles estão aí. E por essas sacolinhas serem feitas de um material não renovável, e várias químicas, principalmente se elas são coloridas, se elas têm logos, né, imagens e até mesmo, né, pense conscientemente, né, esse tipo de coisa, elas contaminam mais ainda. Essas tintas são altamente tóxicas. Então, o que acontecia? As sacolinhas viravam pó, praticamente, mas o pozinho ainda está aí pelo planeta inteiro. Tá tanto nos aterros, né, lixões, que demora também um pouco mais para se decompor, ou ela tá inteira ou ela tá em pedacinhos no meio da terra ou da água do mar ou a água que a gente bebe, enfim. Sim, a água que a gente bebe. Eu já vou chegar nesse ponto. Então, olha só, imagina você
O que seria mais fácil? Tirar uma sacolinha da terra ou do mar inteira, ou tirar pedaços que a gente sequer consegue enxergar, né? Então a gente acabou criando o segundo tiro no pé, que foram as sacolinhas biodegradáveis. Então esses pozinhos de plástico estão aí por toda parte. Hoje já existem pessoas querendo reverter um pouco esse quadro dos microplásticos, que sim, esses realmente, né, o microplástico é realmente o maior vilão da atualidade, ao meu ver. Um dos, né? Porque são tantas coisas que tem ambientalmente falando, mas na questão de resíduos, sim, microplástico é uma coisa que está, assim, acabando com muita coisa. Nossa, mas eles são tão pequenininhos, eles não são inofensivos? Não. São partículas tóxicas e que causam vários danos para a saúde dos animais e para a nossa também. A questão é que esses microplásticos já tem alguns estudos que falam sobre a questão da saúde dos animais, mas eles, os médicos, né, que estão à frente desses estudos e tal, eles dizem que ainda não tem como prever o mal que causa em nós seres humanos. Mas nos animais já foi detectado, além de tumores, a questão da infertilidade. Então, são dois problemas bastante graves, porque imagina uma espécie simplesmente não se reproduzir mais. E não é uma, imagina várias espécies no oceano não mais se reproduzindo, né? Então, se a gente necessita da biodiversidade para estar aqui e a gente começa a extingui-la, como já estamos fazendo, e não só por meio dos microplásticos, infelizmente, isso vai se tornando um problema cada vez maior. E para a gente também, né? Bom, a gente já tem estudos que falam que a gente come, a gente bebe e a gente respira microplásticos. Pois é, estamos com microplásticos, pedacinhos de microplásticos no nosso corpo. Estima-se que, em média, uma pessoa ingere de 70 a 120 mil partículas de microplástico por ano. Então, vamos lá, se eu tenho lá os meus X anos, eu já tenho uma série de microplásticos no meu organismo, né? Então, não só no meu, no de vocês, no de todo mundo aqui. Os animais, no solo, no ar, né? Já foi detectado microplástico no ar, então a gente respira microplástico na terra, em todo lugar eles estão, certo? Mas vamos voltar à questão número 1, que são as sacolinhas plásticas. Por um lado, quando fizeram as sacolinhas biodegradáveis, né, foi pensando de que as tartarugas, de que ela se decompusesse em cerca de 2 anos e pudesse matar menos tartarugas do que mataria, enfim, mas depois que uma tartaruga já engoliu, como que outra vai... Enfim. Mas que ela sumisse dos nossos olhos, das nossas vistas, né? E aí, ponto positivo para a sacolinha biodegradável é que realmente, sim, ela poderia não matar um animal enforcado, né? Poderia não matar um animal preso numa sacolinha, né? Então, ponto positivo para esse lado. Mas indiretamente ela continua, né, impactando muito esses animais quando ela se torna microplástico. Então pode não matar diretamente, mas ela continua matando indiretamente. Bom, demorou, na minha mais sincera opinião, muito tempo para perceberem esse segundo tiro no pé tenebroso que tinham dado na questão das sacolinhas plásticas. E aí começou uma corrida contra o tempo. Aí começaram, não, agora é óxido biodegradável. É basicamente a mesma coisa, tá? São sacolinhas feitas com material não renovável, químicas, né, nocivas para nós, todos os seres, tanto humanos, né, quanto outras espécies, e só tem a questão da decomposição. Ela se decompõe mais rápido, ela vira pó, vira microplástico mais rápido. Então, não estava sendo muito lá efetivo. E aí começaram as sacolinhas plásticas
de matéria-prima orgânica, né? Então você já deve ter ouvido falar de sacolinhas plásticas feitas, sei lá, de milho, mandioca, cana, né? Vários materiais que já tentaram usar para a fabricação dessas sacolinhas. Bom, a questão na maioria dessas sacolinhas é a seguinte: uma parte da matéria-prima é orgânica, a outra continua sendo as químicas, né? Continua sendo material tóxico. Então, bom, ponto positivo porque a gente conseguiu diminuir a toxicidade, mas não resolveu o problema, né? Então, começou-se a seguir nessa linha de o que fazer para ter sustentabilidade quando se fala de sacolinhas plásticas. Bom, há pouco tempo atrás foi criado um plástico que até agora é o mais sustentável, que é o plástico PLA. Esse plástico ele pode ser feito com materiais renováveis, então já está aí um grandíssimo ponto positivo, né? E eles, além de serem, né, falam também do sacolinha compostável, né? Mas ela só é compostada se em dadas situações certas, né? Então, se ela for para o aterro sanitário, ela não vai ser compostada, assim como nenhum material orgânico. Porque o que acontece? Qual que é a diferença da gente compostar alguma coisa e a gente simplesmente enviar para o aterro? No aterro é um sistema que se tem lá por conta do alto número a quantidade absurda de coisas que vão para lá, é criado um sistema anaeróbico, então não tem oxigênio. Então os resíduos ali, eles acabam não por compostarem, mas por apodrecerem. E quando eles apodrecem, eles causam um impacto bem maior do que quando compostáveis, né? Então eles soltam gases nocivos, né, para efeito estufa e tudo mais. O metano também pode ser liberado em grandes quantidades, que é o gás mais poluente, né, mais nocivo para a nossa questão climática atual. Então essa que é a diferença. E as sacolinhas compostáveis, se forem destinadas aos aterros convencionais, elas não vão ser compostadas da forma como deveria. Então ela vai virar lixo também, né? A gente não gosta de usar muito essa palavra, mas enfim, existem várias questões aí acerca de, né, resíduos, lixos, rejeitos, enfim. Mas a gente não vai entrar nessa questão agora. A questão é que as sacolinhas compostáveis, elas precisam de condições ideais para que elas realmente sejam compostadas. E também ainda, na sua maioria, né, a maioria das vezes que elas são compostáveis, elas ainda são feitas de fontes não renováveis e ainda têm as suas químicas nocivas. Esse plástico PLA, que eu acabei de falar agora um pouquinho, ele é feito de uma matéria renovável, né? E não possui químicas nocivas, né? Para nós seres humanos, nem para os animais. Então, eles são biocompatíveis. Então, eles realmente, quando eles se diluem, eles se dissolvem, viram pequenas partículas, essas partículas não são agressivas para o meio ambiente nem para nós. Então, ponto positivíssimo por ser feita de material renovável e por ser, né, depois, enfim, ter aí uma biocompatibilidade que não gera nenhum mal para nós, nem para os animais. Bom, essas são as melhores opções até hoje. Essa é, na verdade, né, o plástico PLA, mas a questão é a seguinte: a melhor das opções de todas é você não precisar de nenhuma sacolinha dessa. Bom, então vamos entender, porque foi falado do saco de papel, então o saco de papel é a melhor opção. O saco de papel também há controvérsias, porque já foi
feito um estudo em que se falava, eu vou deixar os links aqui embaixo desses estudos para vocês darem uma olhada se vocês quiserem. Foram feitos estudos em que falava que para a produção, né, de uma sacolinha plástica, para eu compensar, né, esse gasto, esse custo ambiental, eu teria que usar uma sacolinha plástica 3 vezes. Uma sacolinha de papel, para compensar o meu custo ambiental, eu teria que usar ela pelo menos 4 vezes. E uma sacola, uma eco bag de algodão, eu teria que usar mais de 130 vezes para compensar o impacto ambiental. A questão é a seguinte, putz, então é melhor usar o plástico. Não, calma. É porque é o seguinte, uma coisa é a gente contabilizar, fazer esse cálculo de quanto de recurso gasta para a fabricação de uma sacolinha, né? Seja ela de plástico, papel ou algodão. A outra coisa é o dano que vai causar depois. Então, uma coisa é o que vem antes, uma coisa é o que vem depois de cada sacola. Então, pode ser que essa sacola de algodão, ela realmente use mais recursos, né? Porque a gente precisa de uma área para fazer a plantação do algodão, precisa de água, bastante água até esse algodão ser colhido, depois esse algodão vai ser colhido, vai ser transformado em fio, enfim, um monte de coisa. E para ele ser transportado também foi contabilizado o peso de cada sacola. Então, entre plástico, papel e algodão, fatalmente plástico é muito mais leve, consequentemente usa menos combustível para o transporte desse material. Então, por isso que essa sacolinha acaba ganhando aí, né, o seu prêmio de melhor, né, na questão da sustentabilidade, mas se a gente olhar única e exclusivamente a sua produção. Então, olhando a sua produção e não os impactos que isso causam no meio ambiente, na nossa vida, enfim, na nossa saúde, tanto do planeta quanto dos animais, quanto os nossos, enfim, em tudo, né? Então, a gente tem que ver também o depois, né? Então, essa sacolinha plástica que ganhou lá o primeiro lugar na questão da produtividade, no custo ambiental para a produção, posteriormente ela fica facinho lá em último plano, porque ela vai causar todo esse mal dos microplásticos que eu já falei e toxinas, né, no meio ambiente e coisas que fazem mal pra gente, enquanto a de papel, ela também leva a algum tipo de química, né, mas ela é orgânica, ainda continua sendo orgânica, assim como a sacola de algodão. Então vamos ficar com essas duas opções, a de papel e a de algodão. Mas a de papel, a durabilidade dela é muito menor, né? E a de algodão, você consegue usar inúmeras vezes até ela se desfazer, até ela se decompor. Pode ter certeza aí que foram anos e diversas utilizações. Então, o que a gente tenta aqui fazer é alertar para essa questão do microplástico, né? E não cairmos de novo nessa questão de que, eu li um estudo que fala que a sacolinha de plástico é a melhor opção, é a mais sustentável. Então, tá aí explicado por quê. É visto só a parte da produção dela e não visto o que acontece depois com ela e, consequentemente, com a gente, tá? Então, sim, a melhor opção seria a de algodão. Agora, mas eu tenho lá, eu vou dar uma dica aqui para vocês que vocês já podem começar a usar já, imediatamente, na casa de vocês, no trabalho, enfim, aonde for. Mas eu preciso das sacolinhas de plástico por causa do meu lixinho do banheiro. Gente, o lixinho do banheiro é um lixo orgânico. Ele é só papel higiênico, né? E as nossas finalizações ali. Então, você pode tranquilamente colocar um saco de papel ali ou uma folha de seda dobrada. Eu mostrei em outro vídeo aqui. Como que faz essa dobrinha? Muito simples, dobra no meio, dobra as duas pontinhas, faz um saquinho e veste lá o seu cestinho, né? Então você não precisa de plástico. Mas a produção, o custo ambiental é mais alto, mas depois não.
depois pode ter certeza que a gente sai ganhando. Então, melhor sim o papel de seda ou aquele saquinho pardo, né? De papel sem ser antes de passar por todo aquele processo para virar branco, não precisa, né? Enfim, não tem necessidade nenhuma. E você pode vestir o seu cestinho caso você ache muito anti-higiênico deixar o seu cestinho, né, sem uma proteção. Se você não acha, e é um cesto ou de inox ou infelizmente de plástico também, a gente vai falar desses plásticos de não uso único um pouco mais para frente. Mas se você acha que não fica legal e tal, você usa uma dessas opções. Se você não tem problema com isso e acha que tudo bem usar sem saquinho, sem sacolinha plástica, sem papel de seda, sem nada, e quando você tirar aquele, todo o papel higiênico e tudo mais, e quiser bater uma água, fazer uma higienização daquele cesto e voltar para o lugar, melhor ainda, né? São menos coisas a serem usadas, porque cada coisa que a gente pensa, até o papel de seda, ele tem o seu custo de produção, né? Então tem todo um trabalho antes de retirar a matéria-prima do meio ambiente, da natureza, para fazer a fabricação daquele papel. Depois aquele papel, ele vai ter que ser transportado até, né, vai ter que ser primeiro embalado em outro plástico, né? Porque geralmente eles são tudo embalado em plástico. Então vai ser embalado também, né, num plástico, vai até a papelaria, vai até alguma loja, enfim. E aí você vai até ela também, pega o seu carro, vai lá, gasta gasolina, né, CO2, emite CO2 ou não. Ah, mas eu vou de transporte público, também tá usando menos, mas tá, muito menos. Mas eu vou de bicicleta ou a pé, aí maravilha, mas ainda você tem a embalagem do papel de seda e todo esse custo de produção até chegar na sua mão. E depois que ele chegou na sua mão, você ainda tem, tudo bem, é um material orgânico, o impacto é bem baixo, sim, mas vamos multiplicar por 200 milhões de habitantes que tem no Brasil, né? Ou quase 7 bilhões no mundo. Então, se a gente conseguir, cada item que a gente consegue tirar da nossa vida, do nosso dia a dia, é um baita ganho. Vamos pensar sempre, não pode pensar, mas só eu. Não, não é só você. Né? Essas questões, essa conscientização ambiental vem crescendo e muito, graças a Deus. Então, cada item que a gente tira do nosso dia a dia, a gente tem que fazer essa multiplicação. E multiplicar, não quer multiplicar por todo mundo? Porque tem crianças, porque tem pessoas que moram junto e tal, e não sei o quê. Então, multiplica por 2 bilhões. Seria mais ou menos, né, um terço aí, entre um terço e um quarto da população mundial. E aí você vai ter uma ideia do quanto de cada material pode ser que esteja sendo usado aí no planeta, né? Então é assim que a gente tem que pensar. Bom, gente, então é isso. Espero ter esclarecido um pouco essa questão das sacolinhas plásticas e lembrando que esse plástico Plá, ele não se limita a sacolinhas plásticas somente, tá? Esse plástico, ele também tem aí diversos outros materiais, né? Quanto copinhos, pratinhos, enfim, de plástico, mas lembrando que se jogado no lixo convencional, ele não vai ser tão inofensivo assim, porque ele vai continuar soltando gases e tal, e qualquer coisa, não é porque é orgânico ou não, porque os orgânicos, quando são destinados aos aterros sanitários, eles também, né, passam a ser bastante mais nocivos pra gente, porque, afinal de contas, na composteira, ele acaba nos dando um grande de um adubo pra gente plantar as nossas coisinhas, tá bom? Então vamos lembrar sempre disso e sempre essa importância de tentar minimizar o máximo que você puder do seu lixo. Faça aí sua composteira, faça aí a sua reciclagem. Pense sempre que quanto menos a gente usar, melhor. Então, qual é o melhor saquinho? O melhor saquinho é não ter saquinho. A melhor opção para saquinhos é não ter. Se você não consegue não ter por algum motivo, né, que eu falei aqui, ou prefere não,
então tenta minimizar ao máximo esse impacto, tá bom? Esse e vários outros. Bom, gente, então é isso. Ah, eu tenho uma postagem lá no Instagram e no Facebook que fala também essa questão dos resíduos orgânicos, em que eu falei da borra de café, como ela é nociva se jogada no lixo convencional, porque ela vai ser destinada aos aterros onde não será compostada, e aí é um material que libera muito metano, muito, muito mais do que se na composteira. Então vamos sempre lembrar disso e fazer as nossas melhores escolhas para o nosso dia a dia, tá bom? Então ainda segue para você carregar suas compras, para você carregar, sei lá, comprou alguma coisa, alguma roupa, alguma coisa, precisa carregar alguma coisa, sim, escolha as de algodão. É a melhor opção até então, porque você vai ficar bastante tempo com ela e o impacto depois que você precisar descartá-la vai ser mínimo, diferentemente das sacolinhas plásticas, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e essa semana a gente vai ter alguns outros temas aí que eu vou trazer desses pequenos tiros no pé em que a gente acha que está fazendo uma grande coisa para o meio ambiente e para a nossa saúde e quando a gente vai ver, não é bem assim, tá bom? Então segue acompanhando a gente, clica aqui, curte aí nosso vídeo, se inscreve, vai lá na página do Instagram, vê as coisas no Facebook, enfim, fiquem à vontade para ver as nossas postagens e eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau!